é bom para aqui a gente falar dos números, da estatística, de quantos títulos, mas para o momento... Tem que continuar enchendo o museu. Tem que criar anexos nos museus dos clubes, ganhando taças, trazendo coisas importantes para a história. O São Paulo parou no tempo, é o pior dos grandes, nós vimos aí nesta década. A gente falava agora há pouco aqui de Renato Gaúcho, da importância dele para uma retomada do Grêmio, agora na metade desta década. No evento lá na Praia de Copacabana do Maestro Júnior, o nosso repórter Everton Souza bateu um grande papo com Renato Gaúcho. Falar do encontro com o pessoal aí, é bacana, final de ano aqui no Rio, né? É ótimo, né? Porque para não ficar parado, a gente trabalhou no todo. E depois a gente pode reaver os amigos, né? A gente ficou no todo longe deles e essa pelada do Júnior sempre foi famosa, sempre vai ser. E eu tenho uma amizade muito grande por ele. É um grande amigo, como é o Zico no próximo dia 28. Então, para desestressar, né? Pelo que acontece durante o ano todo, essas peladinhas são boas. Peladinha, chopinho, futebol, peladinha no Maracanã. É a maneira que a gente tem de se desestressar, né? Um pouquinho nas férias. E a gente vê que você entra na mente dos zagueiros ali até hoje, né? Faz parte, né? DNA. Mas aquilo que falei, o mais importante de tudo são as brincadeiras, é a sacanagem. É lógico que todo mundo quer ganhar ali dentro, mas aquela pelada que eu falo, para dar mais sede e rever os amigos. Projetando um pouquinho 2020, queria que você falasse um pouquinho do Grêmio, o elenco que o Grêmio está montando. Você acha que é um dos times que vão fazer frente aí com o Flamengo para 2020? A gente sempre procura fazer um grupo forte, né, para que a gente possa disputar bem todas as competições e chegar. O Grêmio praticamente chega quase que em todas, né? O Grêmio tem ganho títulos, mas sem dúvida alguma o Flamengo está na frente de todo mundo, né? Pelo investimento bem feito. Tanto é que ganharam o Brasileiro, ganharam a Libertadores, fizeram o final do Mundial. No momento que você tem condições, vale a pena, até porque você vai brigar e vai ganhar os títulos, né? Mas o Grêmio não tem esse investimento todo, tem os pés no chão e o Grêmio sempre chega. A gente está montando um grupo bom, um grupo forte. O que vai acontecer no ano de 2020, eu não sei, mas a gente está montando um bom grupo. O que dá para falar da saída do Luan e quem que você pediu para reposição para o lugar dele? Corinthians, Palmeiras, Flamengo estão brigando pelo Michael, o Grêmio também, foi um pedido seu, como é que tá? Não, eu não gosto de falar nome de jogadores, eu deixei a lista lá para a diretoria. Eles estão correndo atrás, alguns jogadores já estão certos, outros a gente está correndo atrás. No momento que a gente fala em público, né, em público que a gente quer fulano, beltrano, ciclano, aí é o Grêmio, aí todo mundo já começa a valer o dobro, começa a valer o triplo. Eu acho que o mais importante de tudo é que a gente está fazendo as coisas na moita, quietinhos, a gente está conseguindo contratar e eu tenho certeza que a gente vai continuar contratando. Então ficar falando de jogadores que nós não acertamos ainda, o que o Grêmio está atrás, nesse momento não vale a pena. Renato, você viu o Flamengo e Liverpool, Valeu. O que você achou dessa discussão, né? Foi um jogo de igual para igual, o que você achou do jogo? Eu já havia falado dentro do jogo, é um jogo duro para ambas as equipes, são dois grandes times, dois clubes dos melhores do mundo, grandes investimentos, então não tem favorito, como não teve, 3-0, 4-0, não existe isso, o Flamengo também montou uma grande equipe, o jogo foi parelho, qualquer uma das equipes poderia ganhar, até porque é uma final de Mundial, para você chegar lá você tem que ter um time muito bom e muito forte. Foi o que aconteceu com o Flamengo e com o Liverpool. Tendência esse ano, a Libertadores ficar com o brasileiro, na sua opinião? Na teoria sempre com os brasileiros, né? Mas na prática é totalmente diferente. A gente torce que um clube brasileiro chegue e conquiste novamente a Libertadores. Mas na prática a gente sabe que é diferente. Na prática é lá dentro do campo e não tem mais jogo fácil não. Obrigado. Muito bem, valeu, Renato. Conversando com o Everton Souza. O Renato falou ali de Libertadores e tal, né? Do favoritismo dos times. O Riquelme, que agora é o vice de futebol do Boca Juniors, ele declarou o seguinte sobre a Libertadores 2020, que ele vê 3 brasileiros muito fortes para brigar pelo título. Flamengo, Palmeiras e o Grêmio do Renatão. Declarações de Juan Román Riquelme. Palmeiras e Grêmio que foram semifinalistas no ano passado. Sim. Flamengo que foi campeão desse ano e o Grêmio foi semifinalista novamente de novo esse ano. O Grêmio que foi campeão em 2017. Sim. Então o Grêmio formou aí nos últimos 3 anos, ele hoje é um time
como a gente gosta de dizer, copeiro, né? A única coisa chata do Grêmio é que o Grêmio, infelizmente, não joga Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Faz 3 anos que a gente não sabe se o Grêmio dá para ser campeão. Não joga? Não. Joga outra coisa. Joga Copa do Brasil, joga... E aí quando vê, se não ganhou nenhuma das duas, aí dá uma aceleradinha no fim para se classificar para o ano seguinte. Eu acho muito pouco. Eu acho muito pouco porque é um período do ano, são 8 meses do ano que o torcedor do Grêmio não tem a chance de saber se o time dele luta pelo título ou não, se pode ser campeão ou não. Tomara que isso mude em 2020. O que esperar de Renato Gaúcho e o Grêmio em 2020? Vai para o 4º ano, hein, como técnico do Grêmio. Isso assim é bem legal, né? Esse tempo, né, de um treinador no mesmo clube. Passa muito pelo ídolo que ele é também no clube, né? Porque ele passou o ano todo sem os títulos de expressão, né? Os objetivos, Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, não alcançado. Aí a cobrança em cima do Renato é menor, né? Por toda a história dele no Grêmio e pelos títulos que ele conquistou também como treinador. Mas eu vejo um Grêmio forte, um Grêmio, como o Flavinho falou, ele abre mão do Brasileirão para focar nas taças, no mata-mata. E o Grêmio tem muita tradição nesse sistema de disputa. Então eu coloco o Grêmio sim como um favorito para brigar por Libertadores, por Copa do Brasil. E se o Grêmio, o elenco que ele tem, ele também botasse como prioridade o Brasileirão, o Grêmio poderia brigar, incomodar muito mais. Você vê quando ele realmente entra com força, ele chega, ele vai. Então, acho um elenco bom. Ele não quis falar ali de contratações, de nome, foge, escapa daqui, o estilo Renato, malandro. Mas com certeza, né, ele com o presidente estão conversando, precisa peças ali, contratações pontuais para um bom time, um bom elenco. Seja um goleiro, hein? É uma posição que a torcida cobra muito do Paulo Vitor. O Júlio César, né, foi muito bem no Fluminense, fez um campeonato maravilhoso, Fluminense brigando para não cair, ele salvou, mas chegou lá num lancezinho, que acho que foi contra o próprio Fluminense, que ele quis sair jogando, perdeu a bola, sai o gol do Fluminense, vem uma cobrança, uma desconfiança, e o Paulo Vitor... O Renato insistiu com o Paulo Vitor. Insistiu com o Paulo Vitor. Mas é uma das posições que dizem que o Grêmio busca um goleiro, mas eu também acho que na parte da frente ali, o Tardelli não engrenou, o André também não, o Viseu já até foi embora, seria uma posição que poderia buscar, mas eu acho o Grêmio um time forte, nunca pode se descartar. O Grêmio, quando entra nessas competições, ele é fortíssimo candidato. Muito bem. Já uma entrevista hoje de Abel Braga, à Rádio Grenal de Porto Alegre, que está rendendo muito, hein? Vem polêmica por aí. Se ligue no Expediente Futebol. E já também foi convocado o time do Flamengo que irá disputar a Taça Guanabara, primeira parte do Campeonato Carioca. Você sabe qual é esse time? O time campeão brasileiro sub-20. Porque o Flamengo, além de ter ganho o profissional, tem a tríplice coroa do Brasileiro 2019. Campeão brasileiro 17 e sub-20. E a garotada do sub-20 vai